Olá, eu sou o professor José Daniel e iniciaremos a unidade 3 da disciplina Fundamentos de Informática e Ambientação AVA. Esta unidade tem como objetivos conhecer conceitos básicos de informática, identificar dispositivos de entrada e saída e distinguir hardware de software. Nesta unidade, iremos trabalhar os seguintes conteúdos: conceitos básicos de informática, tipos de hardware e software, dispositivos de entrada e saída. A informática é um conjunto de conhecimentos e técnicas que envolve o processamento, armazenamento e transmissão de dados e informações, utilizando tecnologias computacionais. A informática é utilizada em todas as áreas da sociedade, desde a gestão empresarial até para o entretenimento de pessoas. Ela permite o desenvolvimento de sistemas e aplicativos que automatizam os processos, bem como possibilita o acesso e a análise de informações em tempo real. Não podemos falar de informática sem explicar o que é um computador. Os computadores são máquinas eletrônicas capazes de realizar tarefas complexas e processar informações de forma automática. Elas são compostas por diversos componentes, como processadores, memórias, placas, que trabalham em conjunto para permitir o seu funcionamento. Além disso, os computadores são capazes de executar uma ampla variedade de tarefas, desde a edição de documentos até a realização de cálculos complexos. Um sistema computacional é composto por hardware e software, sendo o hardware a parte física do sistema, enquanto o software é a parte lógica. O hardware são componentes físicos de um sistema computacional, como processador, placa-mãe, memória RAM, disco rígido, teclados, mouse e monitor. Esses componentes trabalham em conjunto para permitir o funcionamento de um sistema e executar as tarefas. Já o software é um conjunto de programas que são instalados no hardware e provém funcionalidade ao computador. Ele é a parte lógica do sistema computacional e é composto por instruções que são executadas pelo hardware. Os programas aplicativos são programas específicos que são utilizados para executar tarefas, como editar textos, criar planilhas, navegar na internet, entre outros. Estes são desenvolvidos para atender diferentes necessidades dos usuários e podem ser instalados no sistema operacional para serem executados. Em um sistema computacional existem 3 fases para que ocorra o processamento de uma informação. Estas fases são entrada, processamento e saída. A fase de entrada é a primeira fase do processo, que consiste na inserção de dados no sistema computacional. Esta fase pode ser realizada por meio de dispositivos de entrada, como teclados, mouse, scanners, microfones, câmeras e outros dispositivos que captam e convertem informações em sinais digitais, compreensíveis ao computador. Após a fase de entrada, os dados são processados pelo sistema na fase denominada processamento. Esta fase é responsável por executar operações matemáticas e lógicas, comparar e classificar informações e realizar outras tarefas que permitem transformar dados inseridos em informações úteis para o usuário. Por fim, a fase de saída é responsável por exibir o resultado do processamento. O resultado é exibido ao usuário por meio de um dispositivo de saída, normalmente uma tela. Esta fase é essencial para o usuário possa visualizar e interpretar as informações geradas pelo computador. Em um sistema computacional, existem 3 categorias de dispositivos, que são dispositivo de entrada, dispositivo de saída e dispositivo de entrada e saída. Os dispositivos de entrada são aqueles que permitem a entrada de dados ou informações no computador, enquanto os dispositivos de saída são aqueles que permitem exibir ou transmitir informações. Os dispositivos de entrada mais comuns são o teclado e o mouse, que permitem a entrada de informações e comandos no computador, como digitação de textos, movimentação do cursor na tela. Os dispositivos de entrada incluem scanners, microfones,
câmeras, sensores, joysticks, que captam e convertem informações externas em sinais digitais, que podem ser processados pelo computador. Os dispositivos de saída mais comuns são o monitor e a impressora, que exibem informações geradas pelo sistema em um formato de texto, imagens, áudio ou vídeos. Outros dispositivos de saída incluem caixas de som, fones de ouvido, projetores que permitem a reprodução de áudio e vídeo em diferentes formatos. Alguns dispositivos combinam as funções de entrada e saída de dados, como telas sensíveis ao toque presentes em smartphones. Dispositivos de armazenamento é uma parte vital de um computador, sendo responsáveis por guardar dados do usuário. Existem diversos tipos de dispositivos de armazenamento, cada um com suas características e finalidades específicas. Os dispositivos de armazenamento mais comuns são o HD, CDs, pendrives e cartões de memória. O HD, do inglês Hard Disk, é um dispositivo de armazenamento interno, mais utilizado em computadores, e permitem armazenar grandes quantidades de dados. Os CDs, do inglês Compact Disc, são discos óticos que permitem armazenar dados. Eles podem armazenar cerca de 700 megabytes de informações. Os pendrives são dispositivos de armazenamento portáteis e compactos, que se conectam a um computador por meio de uma porta USB. Eles são capazes de armazenar grandes quantidades de informações e são ideais para transferir arquivos de um computador para outro. Cartões de memória são dispositivos de armazenamento portáteis, que são usados principalmente em câmeras digitais e smartphones, e também está presente em outros dispositivos móveis. Outra categoria de software muito importante são os sistemas operacionais. Eles são uma coleção de programas que controlam e gerenciam os recursos de hardware e de software presentes em um computador. O sistema operacional é responsável por fornecer uma interface de usuário e por coordenar as atividades dos programas que são executados no sistema. Ele atua como um intermediário entre o hardware e o usuário do sistema. Ele fornece uma interface que permite ao usuário interagir com o sistema e executar aplicativos e programas. O sistema operacional também gerencia o uso dos recursos de hardware, como processador, memória, dispositivos de armazenamento e também os dispositivos de entrada e saída. Existem vários tipos de sistemas operacionais, incluindo o Windows, o macOS, o Linux e o Android, cada um com suas características e funcionalidades específicas. O Windows é um sistema operacional amplamente utilizado em computadores pessoais e é conhecido por sua facilidade de uso e suporte a uma ampla gama de aplicativos e dispositivos de hardware. Já o Android é um sistema operacional projetado para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Para um computador funcionar, é necessário que ele possua diversos componentes, cada um com uma funcionalidade específica. Os principais componentes presentes em um computador são processador, memória, dispositivo de entrada e saída e armazenamento. A placa-mãe é uma placa de circuito impresso que conecta todos os componentes principais do computador. Ela é responsável por fornecer energia e comunicação entre os componentes do computador, incluindo o processador, a memória RAM, dispositivos de armazenamento, placas de vídeo, placas de som e dispositivos de entrada e saída. O processador, também conhecido como unidade central de processamento, é o cérebro do computador. Ele é responsável por executar instruções, realizar cálculos e permitem que o computador execute as tarefas desejadas. O processador é um dos componentes mais importantes de um computador e sua velocidade e desempenho afetam diretamente a capacidade do sistema em realizar tarefas complexas. A velocidade do processador é medida em GHz, que representa a frequência com que o processador executa ciclos de instruções por segundo. Quanto maior a frequência do processador, mais rapidamente ele pode executar instruções e realizar cálculos. A memória RAM, do inglês Random Access Memory, é uma memória de acesso aleatório e é responsável por armazenar
temporariamente os dados e os programas que são executados pelo sistema operacional e pelos aplicativos em execução. A memória RAM é diferente do armazenamento permanente, como o disco rígido, porque ela é volátil, o que significa que ela só retém informações enquanto o computador está ligado. Quando o computador é desligado, todos os dados armazenados na memória RAM são perdidos. A memória secundária é basicamente composta por uma mídia que pode ser removível ou não. A memória secundária é usada para armazenar aplicativos, programas e arquivos, e é usada para armazenar uma grande quantidade de informações de forma permanente.